Amados irmãos e irmãs, diletos internautas. Não fecheis o coração, mas ouvi hoje a voz de Deus. Quando o salmista cantou para nós este salmo, propondo este refrão, o nosso coração volta lá no Antigo Testamento, naquela trabalhosa saída do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho, percorrendo o deserto por 40 anos. É um tempo enorme. E naquela caminhada, o povo de Deus era chamado a ouvir o que Deus tinha a dizer. E não poucas vezes o povo não quis escutar, não quis dar ouvidos ao que Deus tinha a dizer às famílias, aos anciãos, enfim, ao povo que peregrinava naquela dura situação do deserto. Mas foi em Meriba e em Massa que o coração do povo de Israel fechou-se para Deus. E Moisés teve que intervir, e o salmista reza isso. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. O Antigo Testamento é toda uma escuta do povo escolhido por Deus para a preparação da vinda do Messias. A palavra, os mandamentos, os profetas, os reis, os patriarcas, todos foram instrumentos de Deus para que aquele povo pudesse ouvir o que Deus tinha a dizer. Há uma dificuldade em ouvir o que Deus quer. Já no Deuteronômio, no capítulo 6, nós temos ali um mandamento do povo antigo, da antiga aliança de Israel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus quer falar ou vai falar. É o chamado Shema, escuta, Israel. O Senhor teu Deus quer falar. Todo o Antigo Testamento é percorrido por esta experiência do povo de Deus de escutar o que Deus quer falar. Os profetas foram os grandes canais da palavra de Deus dirigida ao coração do povo de Israel. Já as crianças cresciam escutando esse dogma. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus quer falar. Nossa Senhora, o menino Jesus, cresceram escutando esse grande dogma, que teve como grande importância na preparação dos ouvidos do povo de Israel para que pudesse escutar o Messias, para que pudesse, na escuta da palavra de Deus, ter presente a hora que o próprio Deus manifestaria a Israel através de nosso Senhor. Cristo é a palavra. Cristo materializa aquilo que Deus falou ao coração de Israel. O teu Deus quer falar. E nosso Senhor agora fala do Pai, fala das coisas de Deus, fala dos mandamentos e fala também através dos sinais. No Evangelho de hoje, nós escutamos o relato de uma visita de Jesus à sinagoga.
é bom lembrar que a sinagoga é diferente do templo. O templo é em Jerusalém. O templo é comandado pelos sacerdotes que oferecem os sacrifícios. As sinagogas espalhadas por todo o território de Israel são pequenas igrejas, onde as pessoas, os leigos, se reúnem para escutar a Torá, a lei de Deus, para estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, para ouvir os ensinamentos. E qualquer um poderia, do povo de Deus, que tivesse um certo preparo, ler a palavra, pregar a palavra. E Jesus tinha isso. Ele ia à sinagoga, tanto foi na sinagoga de Nazaré, sua terra, como na sinagoga de Cafarnaum. Jesus vai ali para falar da palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. E nós sabemos que há uma grande dificuldade para escutar o que Deus quer falar conosco. Uma grande dificuldade. Há uma tempestiva e ensurdecedora desarmonia no mundo para que nós não escutemos Deus. Preste atenção neste evangelho. O Senhor Jesus está a ensinar, mas o diabo se manifesta para atrapalhar a palavra, para inibir a escuta. O demônio começa a gritar: viestes para nos destruir. O diabo falando através de um homem no qual ele estava incorporado. E aqui é interessante que a palavra de Jesus é a palavra de um exorcista. O evangelista Marcos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo como um grande exorcista. São vários embates do Senhor com o demônio, e nesses embates manifesta-se o poder de Cristo. Tudo em favor do anúncio do reino. Os sinais de Jesus, os exorcismos, as curas portentosas, os milagres, têm como finalidade, eu diria, metodológica, pedagógica, da parte do ministério de Jesus, para evidenciar que agora chegou o tempo. O Messias encontra-se no meio de nós. O seu poder se manifesta. Cabe a todos agora escutá-lo. Se antes a gente escutava a palavra de Deus e tentava, no coração, sentir o que Deus quer falar, agora Deus fala pelo seu Filho único. Deus fala por Jesus. As pessoas podem escutar o Messias, ele está no meio de nós. Mas há esta tentação do inimigo de não deixar que o coração dos crentes escute a vontade de Deus. Vocês imaginam este mundo nosso hoje, com tanta algazarra, com tanto barulho, com pandemia, com confusões e mais confusões, quanta dificuldade para a gente ouvir o que Deus quer falar. Basta a gente ficar na catedral, no Santíssimo, para você não conseguir rezar, por causa do barulho das motos, dos carros, barulhos ensurdecedores, que de certa forma cria uma barreira que impede a escuta. Mas nós temos, meus irmãos, muitas vozes esquisitas no mundo hoje que querem ocupar o lugar de nosso Senhor, que querem entrar
no lugar de Deus na nossa vida. As ideias, o ateísmo, o materialismo, o mundo desenfreado no pecado, as misérias e tantas misérias que nós vemos. E Jesus nos adverte, no capítulo 10 de São João, quando ele fala da sua pessoa como bom pastor que cuida das ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz e seguem-me. Porém não escutam a voz do estranho e por isso não seguem o estranho, mas seguem a mim, disse Jesus. E nós queremos ser essas ovelhas do Senhor. Esse trabalho, essa mística da escuta, impede que o nosso coração se feche. Quem não escuta a vontade de Deus, o coração vai se fechando. Daí que é comum você encontrar pessoas que assustadas dizem: tem 10 anos que eu não vou à igreja, que eu não leio a Sagrada Escritura, que eu não escuto um ensinamento. Por que ocorreu isso? O coração fechado impede de você escutar. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. E nós viemos aqui para escutar a palavra, para deixar que a Sagrada Escritura entre pelos nossos ouvidos e aninhe-se no nosso coração, para que todo o nosso ser seja tomado pela vontade de Deus. E assim, na obediência a Deus, nós vamos praticar a justiça, viver bem na nossa família, salvar sempre as dificuldades do casamento, educar bem os nossos filhos, trabalhar bem na igreja, ter responsabilidade e sermos testemunhas dentro dessa sociedade de homens e mulheres que seguem a voz de Jesus, que escutam a voz de Deus. A igreja é a voz de Cristo para nós, na sua liturgia, que inclui todos os sacramentos, na sua profecia, nos ajudando a olhar o outro, não como um inferno, mas como um irmão, criando em nós a sensibilidade para a fraternidade com aqueles que sofrem, porque Cristo sofre em tantas pessoas esquecidas, idosos, doentes, pessoas que inspiram tantos cuidados e que às vezes não tem ninguém que cuida delas. É a caridade, é a justiça. Nós não precisamos de ideologia, não precisamos de nenhuma ideia fora da Sagrada Escritura e do ensinamento magisterial da igreja e da tradição da igreja para nos ensinar o que a gente tem que fazer para ajudar os outros. Nós temos a palavra, nós temos a voz da igreja, nós não precisamos de ideologia, não necessitamos da voz do estranho, que muitas vezes, disfarçado em pele de ovelha, mas dentro esconde o lobo feroz que quer devorar nossas vidas, nossa fé, nosso amor e nossos valores. Sobremaneira, os valores da família, da fé e da liberdade. Creio, meus irmãos, que hoje nós podemos levar conosco esse apelo do Deus vivo e verdadeiro. Escute a palavra de Deus. Escute Deus no seu coração. Antes de tomar qualquer decisão dura na vida, escute, aguarde, deixa Deus falar no interior do seu coração ou através de pessoas sábias. Porque Deus fala. Nós é que enchemos o nosso ouvido de ciúme para não escutar o que Deus quer falar para nós. Deus fala à sua igreja, fala a todos nós.
Basta que nós criemos esta tranquilidade da escuta. Quantas vezes a gente vê vocês na capela, no silêncio, rezando, e Deus está falando. Você entra na igreja com o coração fechado, angustiado, com ódio, com decisões duras, às vezes em relação à família, e você vai no Santíssimo, começa a orar, e o coração vai aliviando, e você sai ali do Santíssimo dizendo para você mesmo: eu preciso ter mais paciência, eu preciso relevar. É isso que precisa, gente. Nós, como católicos, não querendo ser melhores do que ninguém, precisamos escutar Deus dentro de nós. Fazer uma boa confissão, fazer um bom aconselhamento com o sacerdote quando possível, escutar as pessoas de bem, escutar as pessoas santas na comunidade, pedir oração àquelas pessoas que têm o dom de orar. Tudo isso ajuda a gente a atravessar esse mundo tão difícil, esse mundo tão cruel, tão estranho que nós estamos vivendo. É tanto aproveitamento econômico, é tanto aproveitamento político em cima das mortes, em cima das misérias. Nem todo mundo que está aí falando, gritando politicamente a respeito dessa situação tem amor ao próximo. Estão pensando nos pobres, nos sofredores. Estão pensando nos seus interesses, pensando nos seus dividendos. É preciso ouvir a voz de Deus. Esse mundo nosso, estranho como está, um mundo que está sendo manipulado por grandes grupos para a implantação de um reset, de uma nova ordem mundial, esse é um mundo que já nasce morto. Porque quem defende aborto, quem é contra a família, quem é contra a pessoa humana, quem só pensa em interesses, em dividendos econômicos e políticos, não tem o amor de Deus no coração. Não adianta lágrimas de crocodilo, porque elas não enganam o povo. Nós precisamos sim, como cristãos, na união, no amor, praticar o bem e ajudar os que sofrem e promover a justiça e a paz. Que ela, a Mãe de Deus e nossa, a Senhora Aparecida, Mãe nossa, e Santa Luzia, que intercede pelos nossos olhos, nos ajudem a atravessar esse tempo sem esfriar na fé, sem esfriar no amor e sem deixar de cuidar bem das nossas famílias. Assim seja. Amém.